É... Faz as honras aí, Gui. Puxa Mas se vida, quiser eu faço. não, eu vou dizer que isso que é honra de verdade, cara, que é abrir uma reunião dessa para um grande amigo que a Radiodifusão me deu, que é o Rod. Contextualizar um pouco, né, o que a Carol e a Ju já bem falaram, já bem frisaram aqui. A Herp Labs é uma iniciativa da Herp Jovem, é um conselho relativamente novo. Nós estamos o quê, Carol? Na segunda gestão aqui, que é terceira, né, se a gente considerar duas da Aline e essa primeirinha da Carol. A gente está fazendo um trabalho muito legal para trazer jovens radiodifusores para mais perto para mais perto uns dos outros e criar essa política de networking e de desenvolvimento do rádio. E eu acho que uma das coisas que nos ajuda a fazer isso é ouvir essas boas histórias, esses bons relatos de profissionais brilhantes do rádio. A gente já teve aí uma galera, cara, de nomes robustos, inclusive, Ju, queria te pedir para colocar o link aqui dos outros episódios do nosso Herp Labs para a galera que perdeu poder acessar, poder acompanhar, enfim. E, bom, Rod, esse monstro do artístico da Rádio Mundo Livre, que tem um case interessantíssimo para compartilhar com a gente, como é que uma rádio de rock consegue chegar no pódio de audiência de uma capital. Só lembrando, antes de passar a bola para o Rod, próximo episódio já está marcado no dia, vamos ver a agenda aqui certinho, que me fugiu a data, última quarta-feira do mês de setembro, que vai cair aqui no dia 27 de setembro, já está marcado com a Jani Lima, para falar um pouco dessa pegada de eventos e projetos especiais somados a campanhas de rádio, enfim, esse cross-mídia aí, o rádio fora do rádio. Então, Rod, sem mais delongas, meu irmão, quero passar a bola para você. Obrigado mais uma vez por ter topado o convite e o desafio. E vamos aí falar por uns 30 minutinhos e fazer aquele bate-papo final para a galera que quiser levantar a mão e trocar ideia. Obrigado mais uma vez. Ô, Guilherme, meu amigo, eu que agradeço. Quero primeiro mandar um grande abraço para todos da ERP. Está chegando um grande congresso por aí, né? Vai ser realmente mais um congresso brilhante. A gente está entusiasmado com isso. E o projeto é um projeto que eu fiquei bem contente quando eu fiquei sabendo da iniciativa da ERP, do AERP Jovem, que já está há um tempo, né? Trilhando um caminho muito legal. Tudo isso fortalece, tudo isso renova o rádio, né? Tudo isso são iniciativas que renovam as nossas esperanças que o rádio siga pulsando por aí firme e forte, né? Eu fui convidado, fiquei contente, agradeço até o Guilherme ter colocado aí dessa forma, que é uma prateleira maravilhosa aí de convidados, eu agradeço estar incluído nisso aí. E eu preparei aqui para vocês algumas experiências que eu tive no rádio. Como o Guilherme falou, a gente pode fazer em duas partes, em quatro partes, não tem problema, a gente pode parar a qualquer momento aqui, a gente pode, vocês podem pedir para falar, mandar perguntas aí, a gente faz uma parte aí de conversa, depois a gente recupera aí e segue com essa apresentação que eu preparei. Vou compartilhar com vocês algumas experiências e eu não gostaria de começar sem lembrar de como tudo começou, como eu comecei no rádio. Eu comecei em 1992. Deixa eu pegar aqui para compartilhar com vocês aqui uma foto. Deixa eu ver se vai. Apareceu aí? Sim, aham. Muito bem. Então, a tecnologia está funcionando aqui. Vamos lá. Bom, essa foto não é de 92, essa foto é de 1994. Mas eu comecei em 92 porque meu pai é um radialista que está no rádio já desde 1977, se eu não me engano. O ano que eu nasci, que foi 77, foi o ano que meu pai começou a trabalhar em rádio. E aí, eu novinho, já comecei a acompanhar meu pai. Meu pai era narrador esportivo, aí eu trabalhei na Rádio Angra, que é uma rádio que marcou minha vida, foi a primeira rádio que eu trabalhei, a rádio que meu pai trabalhava. Ele me convidou lá para fazer parte da equipe de esportes.
E aí eu iniciei, assim, não era oficial porque eu quebrava galho, né? Faltava o repórter, ele falava, ô, filho, vai lá, você sabe passar a escalação do time, né? Então eu ia lá para o vestiário, passava a escalação com aquele pessoal mais das antigas aí, tinha uma maleta que você ficava com ela, era ligada numa linha telefônica e você ia com aquilo para o vestiário para passar a escalação lá. E algumas vezes eu até errava a escalação. Meu pai falou, pô, filho, você não consegue nem passar a escalação do time, né? Mas enfim, eu comecei assim. Minha experiência foi pela equipe de esporte. Depois eu fui efetivado na Rádio Angra, virei um operador de áudio, muito legal, foi uma coisa muito importante para mim. Aprendi toda a operação da rádio. Na época a rádio era feita com cartucho, era feita com aparelho de rolo, fita de rolo, é uma coisa meio complicada, mas se aprendia bastante, né? Aprendi bastante no rádio nesse início aí. E essa foto, ela é de um programa que a gente estreou na Rádio Angra, porque meu sonho era também ser locutor, né? Eu já tinha essa ponta aí de repórter que fazia de vez em quando, eu queria ser locutor. E aí eu fiz um teste com esse meu amigo aí, o Gesiel Ferreira, que era também o sonoplasta da rádio. Falou, Rod, vamos fazer um programa de rádio, vamos apresentar para a diretoria? A gente apresentou para o Itaí, ele curtiu a ideia era fazer um programa de humor, tivesse entretenimento, música, humor, tudo misturado. Também recebia como convidados os apresentadores da rádio, e a gente criou esse programa que é o Frequência Jovem. E aí essa matéria aí que saiu no Jornal Maré na época, né, falando sobre o programa, e a gente falou, vamos colocar no ar e vamos pensar no que a gente vai colocar nos primeiros programas. Então a gente pensou nas pautas, a gente queria fazer alguma coisa impactante, e aí a nossa primeira inspiração foi Guerra dos Mundos. Mas como assim Guerra dos Mundos? Porque na CBS, Orson Welles, muita gente conhece a história, ele fez um radioteatro na época, fez um programa de rádio reproduzindo a história desse livro aí, que é um romance de ficção científica que, pô, conta a história de invasão de marcianos e tal. É uma coisa meio louca. Na época foi uma repercussão gigante. E aí foi capa de jornal, o pessoal entrou em pânico, enfim, as pessoas levaram a sério. Naquela época, as pessoas levaram a sério. Foi um problema isso na época. Mas o Gesiel deu a ideia, o Rod, o que você acha? Na época não era nem Rod, né? Rodolfo. Rodolfo, o que você acha então da gente fazer alguma coisa inspirada nisso? Eu falei, cara, mas o que seria? A gente não vai fazer isso de novo, né? Invasão de marciano em Angra? Não. Vamos fazer o quê? Se a gente afundasse a Ilha Grande? Cara, que ideia genial, afundar a Ilha Grande. Mas, pô, vai dar problema isso, né? O pessoal vai ficar desesperado. Daí a gente fez um tom humorístico, claro, né? A gente começou a desenvolver um roteiro, colocou os repórteres, assim, que a gente inventou repórter, mudava a voz, colocou um repórter lá da Ilha Grande dando flash, a gente fez um plantão jornalístico. Só que a gente, pô, vamos fazer um negócio com responsabilidade também, para o pessoal não ficar achando que realmente está afundando a Ilha Grande, né? Então tinha frases assim como, ó, se o mar recuar, o tubarão rebolar, fuja enquanto é tempo. Umas loucuras assim, né? Então, essa foi uma ideia que rolou. É, o programa, nesse dia, foi uma chuva de ligações para a rádio, gente preocupada, gente perguntando se a barca tinha mudado de horário. Mudou o horário da barca aí para ele ali. O que vai acontecer, meu Deus? Enfim, foi uma repercussão bacana. E gerou muita piada no programa e tal, e fez um relativo sucesso. No dia seguinte, o diretor da rádio, o programa era feito no domingo, né? Na segunda-feira, o Itaí recebeu a gente na sala dele e falou: Ô Rod, ô Gesiel, cara, vocês afundaram a Ilha Grande? É isso mesmo, meu? Agora vocês vão afundar a audiência da rádio. Quero ver onde isso vai parar, né? E aí a gente seguiu tocando lá o programa ficou no ar, acho que um ano. Essa foi a primeira ideia que a gente teve lá para fazer um humor e para aproveitar essa inspiração.
Foi engraçado, o pessoal da rádio morria de rir dentro da rádio na segunda-feira. Meu, vocês são loucos, como é que vocês fazem isso? Mas foi um barato. Mas o que o Frequência Jovem foi? Ele mudou a história do humor no Rádio em Angra? Não. Ele foi um marco para o humor no Rio de Janeiro? Também não. Revolucionou o humor no rádio brasileiro? Também não. Então, o que foi o Frequência Jovem? Frequência Jovem foi uma inovação na Rádio Angra M. Ele foi o primeiro programa de humor da rádio, conquistou um público diferente, né? E mudou o perfil da rádio nos domingos. Então, essa foi minha primeira experiência criando algo, né? Juntamente com esse querido amigo saudoso Gisel Ferreira. E aí eu deixo aqui uma pergunta para a galera que está aqui, né? Você deseja mudar a história do rádio ou da sua rádio? Vamos guardar essa pergunta para a gente conversar um pouquinho sobre isso daqui a pouquinho e responder, e eu queria ouvir um pouquinho da opinião de vocês sobre isso. Em 1997, eu fui trabalhar na Jovem Pan, fui locutor durante 4 anos lá, tive várias passagens, apresentei vários programas da Jovem Pan, Ritmo da Noite, Clássicos da Pan e tal. Foi um negócio muito legal para mim, se não me engano, nessa época eu tinha 20 anos, 20 para 21 anos, e uma passagem muito engraçada, né? A gente sempre está aprendendo, né? Sempre tem aquelas lambanças iniciais, como aquela ali do Frequência Jovem, né? A gente começou o programa, teve uma ideia meio maluca, colocou no ar e tal. Tem uma história engraçada com o Tutinha, que é o dono da rádio, e eu estava no ar, a Jovem Pan fazia uns festivais gratuitos, e a gente estava em algum lugar, não lembro agora se era no Ibirapuera, alguma coisa assim, e aí me escalaram para apresentar de lá, para transmitir a rádio inicialmente, né, para fazer chamar atenção para o evento, né? Eu já entrei de lá ao vivo. Ó, tô aqui ao vivo no Domingo Pop Jovem Pan, hoje vai ter isso, vai ter aquilo, anunciei as atrações e tal. E o meu diretor da época, que é o Alexandre Boruski, falou: Rod, cara, vai lá e cria já um clima para o evento. Fala do tempo, como é que tá, fala como é que tá tudo, como é que faz para chegar, tem rua fechada, não tem, venha para o Domingo Pop, chama o público. Eu falei, tudo bem, beleza. E aí, novinho que sou, ali, inocente, começo a falar do tempo. Olha, gente, ó, Domingo Pop Jovem Pan daqui a pouquinho, aí o tempo tá ruim, hein? Tá chovendo em São Paulo. Se você vem para o Domingo Pop, traga guarda-chuva, traga capa de chuva, traga água, venha preparado, agasalho, tá frio o evento. Aí, o técnico da rádio que estava comigo na transmissão, estava no caminhãozinho da Jovem Pan, que era o caminhão de transmissão que estava lá. Falou: Rod, o Tutinha quer falar com você. Ele estava no rádio, não lembro se era Nextel na época. E aí, meu, tudo bem? Fala assim, meu, Tuta. Ô, Rod, cara, tá ruim o tempo aí, cara? Tá feia a coisa. Eu acho que nem eu vou no evento da rádio, velho. Pensando bem, eu acho que a gente vai até cancelar, né? Tá chovendo pra caramba. Você já falou que tá chovendo, que é para ir com capa de chuva, vai com um bote inflável pro evento da rádio. Eu falei, não, calma, calma. Eu falei, tá bom, então vamos ver o que a gente faz aqui. Ele falou, não, cara, pô, meu, para de ferrar o evento da rádio, cara. E eu, na próxima entrada ao vivo que eu tive, a próxima oportunidade, eu entrei e falei que o tempo estava mudando. Falei, pessoal, olha, aquele tempo que eu falei, aquela nuvem ali que estava no céu escuro, ela já está saindo daqui, está indo para outro lugar. Vem preparado, vem com capa de chuva. Mas tá ficando bom o tempo, vai ficar bom o evento. Tem Cidade Negra, tem Skank, tem Ace of Base, eu falei das atrações, enfim. Essa foi uma passagem engraçada que eu queria só registrar, para não alongar muito, né? Mas para contar uma história interessante dessa época aí. Eu fiquei na Jovem Pan até 2000, fui para a Rádio Cidade no Rio. Essa foto foi tirada lá no Rock in Rio. A gente fez a cobertura do Rock in Rio 2001, foi a volta do Rock in Rio, Rock in Rio 3 para o Mundo Melhor. A rádio tinha um estúdio montado lá na Cidade do Rock, e a gente fez a transmissão, e nesse dia aí tem uma história engraçada, que o Guns N' Roses estava no palco fazendo a passagem de som. Eu era o locutor que estava no horário, por acaso eu estava escalado no horário ali, e aí eu tinha um áudio do palco na mesa de som,
E, pô, a rádio estava tocando música, a gente não precisava necessariamente ficar o tempo todo transmitindo, a rádio estava tocando música e de vez em quando eu entrava falando, ó, estamos ao vivo da Cidade do Rock, daqui a pouco informações do Rock in Rio, e abri o canal, estava lá o Axl e a banda lá passando o som. Falei, opa, o Guns N' Roses está passando o som. E eu transmiti a passagem de som. Fiquei lá, abri o canal, deixei lá, tranquilo, de vez em quando eu entrava no meu, tá vendo aí, ó? Tô passando aí, pô, November Rain, muito legal, hein? Aí, pô, de repente, chega o meu diretor, que é o próprio Alexandre, que trabalhava com a gente na. Trabalhei com ele em São Paulo, e nessa época ele estava na Rádio Cidade também, então é por isso que eu estava lá também, já trabalhava junto. Aí ele falou, Rod, você transmitiu a passagem do Guns, isso não estava combinado com o Rock in Rio, cara, como é que você transmitiu 1 hora de passagem de som do Guns N' Roses? Mas foi um sucesso, foi um sucesso. Depois ele bateu nas costas e falou, não, foi bom, foi legal, teve muitos elogios, né? Os ouvintes adoraram, os ouvintes gostaram bastante, né? Depois eu saí do Rio de Janeiro, fui para Belo Horizonte, 2006, aí fiz uma passagem muito legal pela Jovem Pan de lá, Jovem Pan BH, pela 98 também. Aliás, eu fui primeiro para 98, depois fui para a Jovem Pan, e na Jovem Pan assumi a gestão artística da rádio na época, aí voltei para a rede Jovem Pan, na Jovem Pan BH, fiquei 1 ano, quase 2 anos lá, e aí vim para Curitiba trabalhar no Grupo RIC, para assumir a gestão artística da Jovem Pan de Curitiba, que na época não era só Jovem Pan Curitiba, era Jovem Pan Curitiba, Ponta Grossa, Classic Pan de Maringá, e aí tinha outras rádios sendo introduzidas aí nessa rede, como a Jovem Pan Cascavel, e depois veio a Jovem Pan Foz do Iguaçu. E aí segui no Grupo RIC como gestor de conteúdo de rádios, e aí coisas muito marcantes desta época, por exemplo, a criação do programa Boa da Pan, que está no ar até hoje. É um programa que, na época, surgiu com a necessidade de criar uma programação no horário da Voz do Brasil. A Voz do Brasil, ela foi, na época, colocada de madrugada, porque existia flexibilização, e, por uma questão jurídica, a Jovem Pan Curitiba teve a possibilidade de ficar a única rádio que ficou às 7 horas com o programa no ar. E na época, inicialmente, a gente colocou uma programação musical de clássicos, era o, se não me engano, o Jurassic Pan, e o Leonardo Petrelli, presidente do grupo, falou assim, ô Rod, será que não seria legal a gente criar um produto para o horário, um programa com informação, prestação de serviço, quem sabe algo mais elaborado e tal? Eu falei, não, vamos lá, vamos fazer. E aí a gente pensou em algo no humor, que é bem o DNA da Jovem Pan, e aí veio a ideia do Boa da Pan. Na foto ali está representado pelo Johnny, pelo Wagner e pelo Zico, que são os integrantes que ficaram mais tempo no Boa da Pan, mas o programa na formação inicial era o Marco Zene, o Rafael Cardoso e a Wagner e o Marcelo Pera. Mas, sem dúvida, o Johnny, o Wagner, Giovanassi e o Zico são os que ficaram mais tempo no programa. Tiveram outros integrantes, por exemplo, a Kéfera foi uma integrante do programa. E o programa teve um boom depois que a turma se reuniu no estúdio e criou uma música. Essa música aí, o Rap da Vina. Não sei se o pessoal de Curitiba lembra. Tá ligado na parada que nós vai apresentar. É o rap da cidade que acabamos de inventar. São os manos do Ostenac dando a letra de protesto. Nós se junta no recreio pra cantar nosso sucesso. Esquenta a vina, uou! O céu é cinza, uou! E no domingo, uou! É R$1. R$1. Então, o Boa da Pan, dali para frente, ele explodiu com uma audiência muito grande. Eles, claro, entendeu? A gente tirava sarro de ser o único programa do horário. E aí a gente falava, a gente não, a galera lá, os apresentadores falavam assim, aí, tá todo mundo agora jogando truco na Voz do Brasil, nas outras rádios, e a gente está aqui com Boa da Pan, né? Então tinha umas piadas assim, Voz do Brasil agora é 4 da manhã, agora é o Boa da Pan, enfim. O programa foi um sucesso, estourou, deu, acho que, se não me engano, quase 60 mil ouvintes por minuto, foi o maior faturamento da Jovem Pan Curitiba, ampliou horizontes para a rádio, gerou
uma riqueza de entrevistas na rádio. Os artistas passavam e queriam dar entrevista no Boa da Pan. E uma felicidade para a gente também foi a chegada da Kéfera. A Kéfera é um talento que já era um sucesso no YouTube, ela já estava começando no YouTube, tinha, se eu não me engano, 1 ano com o canal dela no YouTube, muito talentosa. A gente quis trazer para a rádio. Foi o primeiro programa que ela apresentou de rádio. Ela tinha, acho que nem 18 anos ainda. Para vocês terem uma ideia, eu combinei com a mãe da Kéfera, a dona Zeiva, que, aliás, agradeço muito por essa oportunidade, de buscar a Kéfera para poder fazer o programa. Eu passava no horário, 1 hora antes de fazer o programa lá, a gente pegava a Kéfera, levava para a rádio, ela apresentava o programa junto com os meninos, e a gente levava para casa dela de volta. Depois a Kéfera deslanchou, ela já estava muito bem, né? Ela já era super conhecida, era um talento da internet que a gente trouxe para a rádio. Foi um casamento muito bacana. Aí um produto muito bom na época da Jovem Pan foi o Dance Paradise, que não surgiu na Jovem Pan Curitiba. Ele é um produto criado, idealizado pelo Richard Weber, que é um aficionado por música eletrônica. O Richard foi apresentado para a gente pelo Dudu Petrelli, que é um outro visionário. Ele e o Leonardo acolheram o Richard lá e levaram para a gente conversar, né? Falou, ó, vou apresentar o Rod para a gente conversar, de repente pode pintar alguma coisa em relação a programas na rádio, enfim. Só que o Richard fazia um programa de rádio web, ele tinha vários contatos de DJs internacionais, grandes DJs, e o desafio era criar um programa de rádio com base nisso, com essa expertise do que ele já estava trazendo para a rádio, né? A gente pensou num roteiro, Richard, Dudu, veio também a Juliana Faria, que fez parte bastante tempo do Dance Paradise, ela iniciou também o projeto, foi produtora, foi locutora, e esse programa ficou no ar em Curitiba um bom tempo, nas rádios do Grupo RIC, e depois ganhou a rede nacional, foi para a Jovem Pan, São Paulo, e para a rede toda, foi para o Brasil inteiro, foi um sucesso, foi referência de música eletrônica, eu diria, no Brasil, porque diversos artistas gravavam para a gente participações, os rádio shows eram transmitidos através da Jovem Pan. Eu lembro que a Jovem Pan tinha o Bob Sinclair, na época, tinha o Sinclair Show, mas com a entrada do Dance Paradise a gente conseguiu levar para a rede Jovem Pan Armin van Buuren, Avicii, Marco Schulz, levou para a Jovem Pan também Roger Sanchez e vários DJs, Cascade, enfim, vários rádio shows. Isso foi um sucesso, foi muito legal. E é um exemplo de um programa de rádio regional que ganha projeção nacional, né? Então, eu vou mostrar para vocês um trechinho na época. Esse programa eu apresentei junto com a Juliana Faria para todo o Brasil. Aí tem um pouquinho aqui para vocês. Eu não sei se todos ouviram, acho que talvez boa parte não conheça, né? Mas é mais para conhecer aqui como é que era o programa, um trechinho da abertura. Here we go. O melhor da Dance Music Mundial. Dance Paradise. Entrevistas e mixagens dos melhores DJs do planeta. Dance Paradise. Agora, na Jovem Pan. Boa noite, boa noite. Agora sim é hora de aumentar o volume e vir dançar com os melhores DJs do mundo. Aqui na número 1 do Brasil, tá no ar o Dance Paradise Jovem Pan. Comigo, Juliana Faria, Rod Becker. Olá! Fala, Ju! Bom, hoje rola por aqui o rádio show All Gone Pitstong. Esse rádio show é exclusivo Dance Paradise, você só ouve ele aqui na Pan. E de hoje está imperdível, sem contar a promoção que te leva pra Cancún com tudo pago. Que mamata, hein? Pois é, e ó, além disso, também passam por aqui o Hard Rock Sofa, tem o Brazuca Antônio Eude, e pra abrir tem Fallon com a música Isla. Esse é um lançamento da Ultra Records que você confere em primeira mão aqui no Dance Paradise Jovem Pan. Here we go. Aqui eu estou colocando na tela a imagem do Richard Weber. O Richard nos deixou em 2018. É um cara nota 1000, bom humor, parceirão. E infelizmente nos deixou, né? Mas deixou um legado, né? Foi uma fase muito legal. Eu participei do projeto, eu idealizei todo, eu participei da produção
a gestão do projeto enquanto rádio, né? Então, foi muito bacana, foi uma experiência muito legal mesmo. Aí saí da Jovem Pan, vim para 98, João Santos, me deu essa baita oportunidade aí de tocar o projeto aqui artístico da 98 em 2016. Fiquei muito rapidamente, fiquei 2 meses, mas foi muito bom. Foi bom para conhecer o quanto é forte, quanto é bom a unidade rádios do GRPcom. Eu conheci toda a estrutura, a RPC, Gazeta, enfim, e a Mundo Livre, que depois voltei a fazer parte aqui no GRPcom. Foi uma experiência bem legal, mas muito rápida. Nessa época aí, acho que 1 mês ou 2 meses depois que eu estava na 98, a Jovem Pan de São Paulo estava passando por uma mudança, porque o Marcelo Eduardo, que é o diretor artístico, ficou lá por 25 anos, um grande parceiro, saiu da Jovem Pan, estava em um novo projeto, foi para a Record, e aí o Tutinha me liga e fala: ô Rod, e agora, meu? O Marcelo saiu, quer vir assumir aqui a direção artística da Pan, cara? Falei: pô, Tutinha, quero sim, mas preciso pensar. Preciso pensar. Para casa pensei e tal, conversei com o João, tinha acabado de chegar na 98, mas foi um baita de um desafio e eu resolvi aceitar. Fui para São Paulo. E lá em São Paulo, uma das coisas que mais me marcaram na minha fase foi uma coisa que gerou uma baita polêmica, foi a introdução de música sertaneja na Jovem Pan. E aí foi uma necessidade que pintou, porque a gente sentia que música nacional estava, para o estilo da Pan, estava faltando. Então a gente tocava muita música internacional e a gente queria tocar mais música nacional. E o que o jovem estava consumindo? Sertanejo. Sertanejo é muito forte e o sertanejo é muito pop, muito pop. E a gente sentiu assim que dava para encaixar, que dava para tocar, tinha excelentes músicas e músicas muito próximas ao perfil da Jovem Pan. Quem encabeçou a ideia do sertanejo na Jovem Pan foi o Tutinha. Foi uma decisão dele, do dono da rádio, né, que com a minha participação lá, em análise do time e das afiliadas da rede, todo mundo que opinou para ajudou a gente a fazer essa análise, chegou à conclusão e falou: não, vamos tocar, vamos colocar o sertanejo na rádio. E aí saiu notícias, o Tutinha falou qual era o desejo dele, por que isso estava sendo implantado na programação, enfim. Mas foi legal e gerou repercussão, né? A gente teve, inclusive, uma fala do Julinho Mazei, que é um ícone do rádio, grande cara. Quem é da mais das antigas conhece o Julinho Mazei. Ele apresentou programas de muito sucesso no rádio brasileiro, aí fez parte, inclusive, da Jovem Pan nos anos 80. Tinha um programa maravilhoso que ele fazia direto dos Estados Unidos e tal. E aí ele colocou um vídeo na internet que era colocando a opinião dele sobre essa questão da Jovem Pan. A Jovem Pan está Bom, hoje nós acordamos com a notícia que a Jovem Pan está transformando a programação dela aos poucos em sertanejo, né? Segundo o comunicado do Tutinha para todas as rádios associadas da rede, eles vão aos poucos mudando, porque, segundo ele, a música pop que nós conhecemos até agora já não existe mais, e é isso que o povo adora. Bom, então primeiro tem que falar para o Tutinha que a música popular hoje em dia é o sertanejo. E se ele quer continuar liderando a audiência, como sempre quis na vida dele, e todas as outras rádios também, nessa briga por primeiro lugar, é isso que você vai ter que tocar, meu amigo. Mesmo porque é o povo que faz a rádio e não a rádio que faz o povo. Devia ser o contrário, né? A rádio trazendo cultura e mostrando cultura ao povo, para que o povo possa decidir o que vai escutar. É o povo que decide, e é o povo que decide o que as rádios vão tocar, se é que elas estão querendo mesmo lutar pelos primeiros lugares. Enfim, quem quiser ouvir, né, esse comentário do Julinho Mazei, tá no YouTube, vocês encontram, então dá para ouvir todo, eu acho que tem quase 10 minutos, mais ou menos isso, ele coloca a opinião dele ali. Mas, enfim, gerou uma polêmica, né? Mas, no final, deu certo, caiu bem na programação, inclusive É claro, tem ouvintes que não vão gostar, alguns ouvintes não curtiram, né? Normal, a gente não faz rádio para a gente, né? A gente faz rádio para o ouvinte, mas a boa parcela curtiu. Então,
Foi uma decisão bem tomada. Depois a gente teve até um congresso da ERP, né, em 2017, e no congresso eu tive a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso. Liderança do público jovem. Nesse último ano, ele dirigiu a rede Jovem Pan, num ano em que a Jovem Pan investiu pesado no entretenimento e fez implementações históricas em sua grade. Não está escrito aqui, mas ele foi responsável da Jovem Pan tocar sertanejo. Essa questão da programação musical, porque de tempos em tempos a tendência ela muda, né? Você tem uma rádio, o ouvinte está gostando mais de ouvir rock, você precisa seguir. Você precisa ser uma rádio que acompanhe a tendência do seu público, né? O que ele quer ouvir. Agora a gente tem o pop funk, digamos assim, está fazendo sucesso Anitta, está fazendo sucesso Nego do Borel. E por que está fazendo? Porque você já recebe você tem indicadores de que aquilo vai virar sucesso, aquilo vai encaixar na sua programação. Nesse aspecto não seria uma inovação. A inovação que eu acho até que ele está querendo dizer é sobre o sertanejo. O sertanejo é uma coisa que não é uma coisa que estava na identidade da Jovem Pan, não fazia parte da textura, digamos assim, da programação musical da Jovem Pan. E aí, quando entrou na programação, apesar de entrar as músicas mais pops dentro do segmento, foi a música da Simone e Simaria, por exemplo, com a Anitta, enfim, foi aos poucos, né, 4, 5 músicas. Sim, foi uma inovação que a rádio encontrou naquele momento, ela entrou e deu certo. Foi uma coisa que até então tem dado certo, e aí tem que sentir o seu público. A hora que não for para tocar mais, vai ter que parar, vai precisar parar. A liderança. E eu queria destacar, então, algumas coisas que a gente viveu lá em São Paulo, na Jovem Pan, e como eu gostaria de compartilhar com vocês coisas muito boas que rolaram. Uma delas foi essa ação que a gente desenvolveu com Capital Inicial. Beleza? Sou o Giro Preto, do Capital Inicial, e a gente está na casa da Fernanda, que é irmã da Amanda, que ganhou a promoção da Jovem Pan. Cuidado pessoal, a bebida veraneio, toda pinta lá de preto, branco, cinza e vermelho. Números do lado e dentro todo três tarados, assassinos armados, uniformizados. Veraneio vascaína, vem dobrando a esquina. Para participar, o ouvinte tinha que criar uma frase criativa com as palavras Me Encontra, Capital Inicial e Jovem Pan. A frase mais criativa ganhou um pocket show da banda na sua residência. Amanda Menezes Galo, de São Paulo. Parabéns, Amanda Menezes Galo, ganhou um pocket show do Capital Inicial na sua casa. Que elegância, hein? Já passei dos 17 anos e da minha fase Natasha, mas iria me sentir como tal, revivendo essa fase inesquecível. Me Encontra, Capital Inicial, vem com a Jovem Pan. E eu ouvi no Pânico e fiquei muito louca. Eu tava no carro dirigindo e eu fiquei louca, completamente louca no trânsito. E liguei pra minha irmã e falei, ganhei! Eu gritava muito. O mundo vai acabar e ela só quer dançar. O mundo vai acabar e ela só quer dançar, dançar, dançar. Pneus de carro cantam tiro, 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 tiro. Capital Inicial pra mim é uma relação de adolescência, de ir muito em show. Eu sou de Aracaju e lá eles faziam bastante show, eles rodam muito o país inteiro e eu ia bastante. Eu tava voltando do carnaval de viagem e a minha prima me ligou e falou, você não vai acreditar no que eu vou te falar, vai estar tendo uma promoção, acabei de ouvir, tem que bolar uma frase, mandar. E aí eu falei, a gente vai mandar, eu vou mandar uma, você vai mandar outra. Então fomos eu e a minha prima, que é a minha irmã, e foi assim. Ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho. Daquele amor na sua maneira, perdendo meu tempo
Nacional toca há anos e anos, e no entanto a gente só fez isso uma outra vez, há muitos anos atrás, em outra cidade, foi em Belo Horizonte. A gente ia até a casa de alguém tocar, e foi muito divertido. Tenho certeza que dessa vez para Amanda vai ser muito divertido também. Se um dia eu pudesse ver. Eu não tenho palavras, é de fato a realização de um sonho, de quase que de uma família, assim. É um privilégio que nos está sendo oferecido pela Jovem Pan. Meu corpo viraria sol, minha mente viraria. Beleza? Pessoal, é só para contar um pouquinho essa promoção aí. A Amanda, ela ficou 1 ano ou mais mandando mensagem para a rádio e agradecendo pelo prêmio que ela ganhou, que foi a banda Capital Inicial na casa. Foi na casa da irmã dela, eu tinha uma estrutura melhor lá, né, para fazer tudo e tal. Imagina a alegria da ouvinte receber o artista na casa para fazer um show. E foi uma coisa louca, como ela contou lá, né, desde quando ela descobriu que ia rolar a promoção, né. Vou dar uma passada aqui, né? A gente teve inaugurações em Salvador, da Jovem Pan, Porto Alegre, enfim. Mas tive lá na PAN a felicidade e o privilégio de trabalhar com programas maravilhosos, como o Morning Show, apresentado por Edgar Piccoli, o Pânico, com o Grande Emílio, que está na PAN desde muito tempo, né? Desde o final dos anos 80. E são produtos fortíssimos, né? O Morning Show e o Pânico hoje estão diferentes, né? Eles estão numa fase onde estão inseridos na programação da Jovem Pan, a Jovem Pan News, né? Então é um programa de rádio e televisão ao mesmo tempo. Mas aqui eu só queria ilustrar, não dispensa apresentações, né, para todos esses produtos, mas aqui foi o início da construção da Jovem Pan digital mesmo, da Jovem Pan TV. A Jovem Pan já tinha inovado com essas telas, né, e as câmeras no estúdio. E aí ali estava num momento, eu passei ali num momento que já estava sendo construída essa ideia da Jovem Pan, já era uma ideia do Tutinha de construir uma TV Jovem Pan, né? E aí, só para ilustrar, o Pânico, na época, estava na TV. Eu lembro de uma conversa que eu tive com o Emílio num café. O Pânico, ele era, se eu não me engano, ele era gravado nas segundas-feiras, então ele fazia o programa, tinha o programa na TV, e terça-feira eles estavam ao vivo na rádio. Eu estava conversando com o pessoal do programa e naquela época acho que estava saindo o Ibope, saiu o Ibope lá, eu fui dar uns parabéns pro Emílio, pro programa de rádio. Eu falei, puxa, Emílio, que bacana, cara, você viu o Ibope desse mês? Cresceu o programa, pô, parabéns, legal, cresceu em Belo Horizonte, cresceu em Curitiba, cresceu em Brasília, está crescendo no Brasil inteiro. Ele, pô, Rod, que legal. E ele falava assim, bonitão, pô, que legal, bonitão, muito bom, hein? Mas vou te falar uma coisa, meu irmão, é o seguinte... a audiência é o conforto da vaidade, cara. Sabe? Conforto da vaidade. E eu concordo, porque se você você que está fazendo o produto, você que está lá na cara do gol, se você fica preocupado o tempo todo com a audiência, você não faz um produto legal. Você não faz um produto legal, você não se entrega para aquilo, né? Você não se entrega para o conteúdo, você não se entrega para a criatividade. É lógico, todos os parâmetros de audiência são importantes. Você precisa ter informações valiosas, né? Tendência do público, o que está a fim de ouvir, o que gosta mais. Mas se você não mergulhar no conteúdo e não fizer minimamente, tirando um pouco essa preocupação, não fica bom. Não fica bom para a audiência. Aqui eu citei a Jovem Pan, eu não gostaria de passar sem registrar grandes amigos aqui, o Voruski, o Marcelo Eduardo, o Voruski no lado esquerdo lá atrás, Marcelo Eduardo à minha frente aqui, de camisa branca, e o Nivaldo. O Voruski foi quem me levou para São Paulo, na Jovem Pan na primeira vez. O Marcelo ficou mais tempo na direção da Jovem Pan, me deu grandes oportunidades. O Nivaldo também teve lá um tempo na gestão. E em 2016 foi para o lugar do Marcelo. O Marcelo é um paizão para mim também, me ajudou bastante, me levou para Belo Horizonte, para Curitiba, e depois, quando foi para São Paulo, foi um parceiraço lá, para me ajudar a passar a bola, né? E aí foi um fechamento de um ciclo, fiquei lá até 2017, sou muito grato ao Tutinha, muito grato à família
Carvalho, toda a família, Marcelo Carvalho, Silvia, Nina, enfim, todos, não vou citar, não quero deixar de falar de alguém aqui, Paulito, enfim, foi uma experiência muito boa. E aí, a turma lá, reunida, vim trabalhar na Rede Massa FM, a convite do Luiz Benite, que está aqui na foto aparecendo, Márcio Linhares. Aqui foi no estúdio da Massa FM de Floripa, Benite, Márcio, Caio, tem aqui também o Jacques e o Thiago, que um grande parceiro que também trabalhava comigo na rede. Nessa época eu cuidava da Rede Massa FM, foi 2018, fiquei um ano lá. A gente fez um trabalho bem legal, não quero deixar de citar, isso foi super importante para mim. A rede estava em franca expansão, né? Estava crescendo bastante, 20 rádios. Hoje está com praticamente 60 rádios, cresceu muito a Massa FM. Foi uma experiência muito boa. Uma coisa que a gente implantou na Massa e que deu muito resultado foi o farol das afiliadas. Foi uma ideia do Benite, da gente fazer um acompanhamento bem próximo das rádios, de conhecer a programação dessas rádios, de entender como estava indo a locução, a promoção e tal, e ajudar a orientar essas rádios a potencializar, né? Tivemos bons resultados, está aí um excelente resultado, que foi o primeiro lugar da Massa FM em Balneário Camboriú, Itajaí, Brusque. E aí, antes de falar da Mundo Livre, eu queria ver se vocês querem bater um papo. A gente podia abrir aí para conversar, se vocês quiserem. O que vocês acham, Guilherme? É isso que eu ia falar, Rod. A gente tem pouco tempo aí, temos mais 13 minutinhos. Então, ou você toca Mundo de uma forma bem mais resumida e a gente tem aí mais espaço para umas 2 perguntas, ou dá uma destrinchada melhor na Mundo e a gente abre para uma perguntinha só. Cezinha, de acordo, velho? O que você pensa? Tô de acordo, Gui. Vamos aproveitar bem o tempo. Tá bom. Alguém quer fazer alguma pergunta? Ou a gente já segue para Mundo Livre? Pode seguir, Rod. Ainda não veio nada Então do tá. chat, então vamos seguir. Então vamos lá. Mundo Livre, em 2019, em junho, voltei para o GRPcom, convite do João Santos, a gente conversou, e a Mundo Livre é uma rádio que eu sempre gostei de ouvir, sempre curti a rádio, muito boa a Mundo Livre, programação maravilhosa, e a ideia naquela época ali era manter o padrão e pensar na possibilidade de fazer algumas mudanças estratégicas, né? E aí, nessa virada de chave, a gente pensou em fazer algumas adaptações na programação musical. A programação musical da Mundo Livre, ela sempre foi uma rádio com um DNA bem forte no rock, né? Mas o que a gente identificou que seria possível fazer para que a rádio saísse de um patamar de audiência e fosse para um patamar mais alto, crescer a audiência, seria deixar a rádio mais popular dentro do segmento, né? Então a gente falou, vamos fazer uma rádio com músicas bem mais conhecidas. A rádio tocava, né? Mas numa proporção maior, e isso deu fez uma grande diferença na programação, né? Então eu tive um apoio de todo o time, a Adri, programadora, a gente conversou, puxa, Adri, o que você acha? Não, Rod, vamos mexer aqui, vamos acertar ali e tal. Então a gente conseguiu preparar uma base de programação que tivesse uma repetição musical maior de músicas mais fortes. Então a gente elencou o que seriam as músicas mais fortes da programação, e isso foi a primeira mudança que a gente colocou nesse processo aí. A Mundo Livre tem uma programação de muita qualidade. A gente tem um time aí que estou colocando na tela uma parte do time, são os locutores. Está faltando a Flavinha aí, que é a locutora nova, está aqui com a gente, a Flávia Rocha, mas também faz parte aqui. Então a gente está apresentando aqui alguns locutores na tela, né? É uma emissora, como vocês sabem, do Grupo RIC, do Grupo GRPcom, aliás, né? Falei do Grupo RIC aí, mas eu Mundo Livre do GRPcom. A gente iniciou uma expansão de rede. A Mundo Livre está há 15 anos
em Curitiba, está 9 anos em Maringá e 3 anos em Londrina, né, Guilherme? Pouco mais agora, né? Londrina está muito bem. Londrina a gente começou no meio da pandemia, maio. Estamos indo para Isso. 3 anos e meio. Isso aí. Está no top 5 da audiência, terceiro lugar no Ibope. Nesse momento ali, em 2019, quando a gente começou a trilhar algumas alterações, algumas adaptações na programação, a rádio era no lugar e hoje a Mundo Livre está em terceiro lugar. Então, sem dúvida, é um crescimento muito legal, muito interessante. Aqui a gente teve uma campanha na TV dos 15 anos, né? Quando a música é boa, você não sente o tempo passar. Mundo Livre, 15 anos. Sua atitude sonora. Vou mostrar para vocês alguns números de audiência. A gente tem 409 mil ouvintes no mês. É um público um pouco mais masculino, né? 62% na classe AB. Várias ações aí que a gente... vários dados que a gente tira aqui de audiência, né? Liderança no público masculino AB 2549, uma grande audiência no Rock and Run. Lá em Maringá, alguns dados que a gente puxou também aqui de afinidade. Muito forte também no online. No site com 638 mil visualizações de páginas, mais de 100 mil usuários. Instagram, Facebook, a gente também está no TikTok. E aí a gente teve a estreia em Londrina em maio de 2020. Tivemos uma boa conversa com a Marilda e com o Guilherme. Eles gostaram muito da ideia de colocar Mundo Livre lá. A rádio entrou bem, teve já vários avanços tecnológicos lá, técnicos, né, Guilherme? Se quiser falar um pouquinho depois, mas a rádio está numa fase muito boa e foi a primeira afiliada da Mundo Livre. É uma emissora que tem sua identidade local, tem programas locais, tem a Camila de manhã fazendo o Mundo News. É uma rádio conectada com o futuro, mas que não esquece o passado. É uma rádio que está ligada o tempo todo no que está rolando, nas novidades, mas não deixa de tocar os grandes nomes da música. Aí tem uma vinheta aqui que eu acho que é legal mostrar para vocês. Deixa eu tocar aqui. Deixa eu ver se vai tocar. Acho que não. Deixa eu ver aqui se vai. Quando você abre um dicionário, definição de música é a junção de 3 elementos. Achei! Elemento 1, ritmo. Elemento 2, harmonia. Elemento 3, melodia. Mas quando você ouve a Mundo Livre, música tem um elemento a mais: atitude. Todos os elementos da música você ouve na Mundo Livre. Sua atitude sonora. Essa vinheta ela transmite o nosso conceito. E aqui, que a gente tem na nossa programação, dá para ter uma noção bem. Quem não conhece a rádio, né? Quem não ouviu a rádio ainda, convido a ouvir a Mundo Livre. Vou passar rapidinho aqui para a gente seguir para a conversa, tá? Nosso time que está no ar aí. A nossa grade de programação. Identidade sonora é uma coisa muito importante, a gente leva muito a sério isso. E a Mundo Livre inovou quando colocou no ar uma plástica produzida na Pearl Jingles, que é uma das maiores produtoras de jingles do mundo. Vou mostrar para vocês um trechinho, depois vocês ouvindo a rádio vão conhecer um pouco mais, quem não conhece a rádio.
Enfim, eu acho que vou passar rapidamente aqui por algumas imagens que são ações promocionais da rádio, né? Algumas ações de shows, só para ter um pouquinho uma noção também dessa vida de ações que a gente faz de marketing, que são ações muito legais, eu não podia deixar de apresentar para vocês, uma ação que a gente fez com a Jeep muito boa, McDonald's, projetos especiais, Juntos por um Mundo Livre, a ação que a gente fez no show do Bon Jovi, Mundo Livre na praia lá, no projeto Juntos por um Mundo Livre, que é mais um projetaço que a gente tem. A ação que foi realizada um tempo atrás aí no show do Paul McCartney, que foi montado um palco com uma apresentação esquenta lá para o Paul McCartney. E é isso. Eu vou apresentar só alguns vídeos. Eu trouxe uns vídeos que a gente produz aqui para as redes sociais. Tem que destacar o trabalho brilhante que é feito aqui com o nosso time de digital, Bárbara e todo mundo aqui, né? Mas, por exemplo, essa ação foi muito legal com o filme Coração de Neon. Vamos dar um rolê com o Boquelove agora, eu e a Silvia. Partiu! Andressa, aqui é a Silvia Estrenga e a Diana Vieira da Rádio Mundo Livre e viemos aqui te trazer uma mensagem de alguém muito especial, o seu esposo Anderson Luiz de Andrade. Estamos aqui com o carro Boquelove do filme Coração de Neon, uma estrela do cinema internacional, para te homenagear. Andressa, sua força é admirável. O mundo precisa de mais mulheres como você, que crescem em frente à adversidade. I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore. Olha, só um trecho. Depois vocês podem entrar nas redes sociais. Esse aqui é muito legal, da Silvia. Fizemos aqui hoje, gente, a entrega de rádios de presente para os idosos da Socorro aos Necessitados. E foi um momento muito emocionante, porque esses idosos haviam pedido rádios de presente. E a gente trouxe esse presente que nos causa muita emoção, né? Porque rádio é a nossa vida. E foi lindo de ver o pessoal sintonizando, ouvindo ali a sua música favorita. Inclusive, encontramos ouvintes da Mundo Livre aqui também. A gente está muito emocionado, eu e todo o time que veio fazer essa ação aqui na Socorro aos Necessitados. Se quer ajudar essa instituição, então você pode também. Você pode fazer sua doação, pode ser voluntário, pode ser voluntária aqui. Procure a Socorro aos Necessitados e você vai ver que pode sim ajudar os idosos que moram aqui e tornar o dia deles muito mais feliz. A gente está muito emocionado por ter feito o Natal deles mais feliz por meio dessa emoção que é o rádio. Valeu demais. E é uma ação que a gente fez em parceria com a 98, né? Que é a nossa irmã, 98, que está em primeiro lugar no Ibope, mas crescendo sempre, já vem crescendo já de um bom tempo, uma rádio super tradicional, e é uma parceirona, né? Foi uma ideia das duas rádios, né? A gente fez um vídeo ali para Mundo Livre com a 98, com o robô da 98, o robô da 98 participou também ali, animando e tal, mas foi legal que levou muita alegria para os idosos lá nesse lar, e sempre que a gente pode, a gente trabalha isso, né? Isso é muito importante, ajudar as pessoas, é uma das funções que a gente tem, isso é uma coisa que está bem alinhada com os propósitos aqui do GRPcom, né? Então, gente, para não ficar longo, se vocês quiserem, a gente já abre para conversa, né? Eu tenho mais coisa para apresentar, a apresentação realmente ficou um pouco grande, a gente precisaria de um tempo bem maior para apresentar outras coisas aqui. Da Mundo Livre a gente tinha até aqui, né? Mostrei alguns vídeos para vocês, falei um pouco de como a gente iniciou a programação, algumas alterações que fizeram com que a gente crescesse na audiência. Mas agora eu quero ouvir vocês, né? Porque tem que ter uma troca de ideias também, né? Salve, salve, Rod. Tá me escutando? Bem ouvindo, rapidinho, César. acho que uma perguntinha só, Fala aí. Cezinha, vai ser tu? Pode ser tu, Gui. Se já Não, tá vai lá, preparado vai lá. aí, manda ver. Faça Não, as eu quero honras, meu perguntar irmão.
eu queria perguntar para o Rod, o que é inclusive a situação de muitas pessoas aqui. Você acha que vale a pena tentar replicar todas essas estratégias em rádios do interior? Ou você acha que essas estratégias, Rod, até pela sua experiência, elas apetecem mais aquela rádio capital, a Mundo Livre, a Jovem Pan? Você acha que é sonhar demais tentar aplicar isso numa rádio menor que está no interior? Não, eu não acho que é sonhar demais, não, César. Eu acredito que é até muito mais importante você fazer esse tipo de ação numa cidade menor, principalmente porque você tem mais proximidade com o público, né? Nas cidades menores, as pessoas, todo mundo conhece todo mundo conhece todo mundo. E, inclusive, isso propaga de uma forma muito mais rápida do que na capital. Ações como essas que a gente fez, elas são importantes. Você faz uma rádio numa cidade grande, mas, respondendo a sua pergunta, eu sou da opinião de que funciona muito bem, super bem. Beleza. Tem pergunta no chat também. O Marcelo comentou: quando que vai aparecer um produtor para conseguir tirar sertanejo das paradas e mesclar outros gêneros musicais? Uma pergunta interessantíssima, obrigado por ela, Marcela. Caramba, cara, que pergunta boa, rapaz. Muito boa mesmo. Olha, os produtores têm um papel importante nessa evolução aí, musical, a evolução da música brasileira. Sempre tem coisas novas, tem estilos novos pintando. Hoje tem muita coisa aí de trap, né? Trap tá forte, tem muita coisa rolando aí nesse segmento. Pop funk é forte também. Mas o sertanejo ainda é o ritmo que predomina. E como eu falei, até naquela participação lá no Congresso da ERP, em 2017, na oportunidade daquela entrada do sertanejo na Jovem Pan, é tendência do público, né? O que vai fazer tocar menos, se é que tem que tocar menos, né? Mas se tiver alguma mudança, é o público, né? O público que vai fazer aí uma correnteza, uma mudança de tendência. Por exemplo, como foi no início dos anos 90 com o Axé Music, né? O Axé Music veio com força máxima. E depois do Axé Music veio o pagode, muito forte. Hoje, eu diria que está muito mais na mão do público do que dos produtores musicais. Para encerrar, vamos com a pergunta do presidente, né? Kaique, por favor. Ô, Guilherme, tudo bem? Boa tarde, galera da ERP Jovem. Rod, que prazer ouvir você. Acabei entrando um pouco atrasado, hein, que eu peguei um trânsito na estrada, mas assim, cara, é muito legal de novo ouvir você. Parabéns, ERP Jovem, pela escolha do Rod. Achei muito legal essa tua finalização quando você falou, né, que a rádio, quando você mexe no interior, ela repercute ainda mais rápido na capital, né? Cara, eu lembro que vocês sintam estimulados a fazer essas coisas. Essa coisa da startup, de errar rápido, mas testar e tal, vale muito a pena. Mas a gente tem que ter a coragem de ousar e fazer. A história do Rod, a carreira do Rod, ela tem muito a ver com isso. Para quem conhece um pouco mais o trabalho dele, o Rod sempre foi o cara, assim, que algum maluco da vida, um Kaique, um Guilherme da vida, falou assim, vou pegar esse louco, trazer para dentro da minha operação e dar liberdade para ele. E olha o que acontece quando a gente dá liberdade para cara bom, né? Então, cara, o Rod é um bom exemplo disso, que isso sirva de estímulo para todo mundo. Parabéns para vocês todos, parabéns, Rod, para você, que bom estar conosco aí mais uma vez, tá? Um abração para todos, eu não tenho pergunta, era só para elogiar mesmo. Legal, Kaique. Fico lisonjeado, cara, com o que você falou aí. Rod, muito obrigado. Já que não teve pergunta do Kaique, eu vou te interromper rapidinho para responder a Carolina. Ela quer saber como fazer uma programação interessante e generalista. Acho que é uma pergunta que pode estar com muita gente aí também. Então, você pode aproveitar para poder encerrar. Fazer uma programação eclética, né? Essa programação eu acho que é uma das melhores, né? Ela é difícil, mas é uma das melhores. A gente tem... vou citar a Rádio 98, vou puxar a sardinha para o nosso lado aqui. A 98, ela dentro das rádios populares aqui em Curitiba, eu acredito que seja a rádio mais eclética, mas mesmo assim, quem poderia falar muito bem sobre isso é o Duca, né, que é o gestor, o meu parceirão aqui da 98, e o Rude, que é o programador também e tal. Mas fazer uma programação popular, na minha opinião,
ela precisa seguir uma coisa que eu falei também ali naquele congresso da ERP de 2017, as tendências. Você precisa ter uma proporção na programação musical compatível com os interesses do público. É simples. É simples. Uma resposta simples, mas é isso mesmo. Se você não acompanhar as tendências e não entender a proporção disso para colocar na programação, você não vai ser sucesso. Sua rádio não vai ser sucesso. Se você falar assim, tá, minha rádio ela é eclética, mas se você tocar sertanejo, um exemplo, tá? Aí um artista pop lá forte lança uma música que viraliza e você não toca, você está perdendo espaço. Então, é peso. Vai tocar mais sertanejo ou mais pop nacional, ou vai tocar pop nacional um pouco mais, depende também muito da cidade onde a rádio está. Depende muito. É difícil falar isso de maneira geral para nível Brasil, assim, mas muita atenção, né, nesses segmentos que aparecem, né, não pode perder de vista. E aí sim você consegue fazer uma programação de qualidade que agrada a todo mundo. E mais uma vez, né, a gente não faz a rádio para a gente às vezes pensa assim, puxa, caramba, vou sentar aqui, vou escrever a programação, vai tocar isso. Mas baseado em quê, né? Baseado em pesquisa. Você tem hoje aliados, né? Você tem relatórios, você consegue saber onde toca mais que tipo de música toca mais no Rio, mais em São Paulo, mais em Curitiba, mais em Porto Alegre. E aí você cria uma média nacional. Outra última pergunta aqui. Eu cheguei agora em Maringá. Não precisa ser a última, pode fazer várias. Não, sabe o que eu queria falar? Assim, a gente tem visto muitos streamings tocando música, enfim, vou dar aqui o exemplo, por exemplo, YouTube Music ou até mesmo Spotify, e eles lá têm os rankings de música deles, né? Que são as músicas que estão sendo tocadas nessas plataformas. As emissoras de rádio, né, podem utilizar esses dados ou até mesmo essas músicas como uma referência ou total furada? Tipo, pergunta para leigo mesmo e para galera aí que tá tentando olhar um pouco para ver tendência. Olha, ou até mesmo o que é que vai rolar. Eu acho legal que é um dado que você não pode deixar passar. Você precisa usar. Ele não vai ser o mais importante, mas eu acredito que o mais importante é a pesquisa com os ouvintes da rádio. Esse é o mais importante. Esse é inabalável. Você ter os dados do seu ouvinte. O pedido musical bem feito, bem coletado dos seus ouvintes, ele é ouro em pó. Eu diria assim que é tipo 60% é isso aí, é o seu público. E os outros, digamos lá, 20%, vamos colocar ali, você vai na plataforma e olha, no Spotify, qual é a música mais bombada no Top 40 Brasil lá? É essa aqui. Ok. O TikTok, fecha com o meu... né? Fecha com o meu pedido aqui da minha rádio? Não, aqui é essa música. Mas ela está aqui no quarto lugar dos pedidos dos meus ouvintes. Então fecha que a música é boa, beleza. Aí os outros 20%, vai lá, eu vou pegar de TikTok. Porque o TikTok, ele desenterra músicas. A gente cansa de colocar coisas na rádio, até na Mundo Livre. A gente colocou muita música na Mundo Livre do TikTok, de clássicos que voltaram. Por exemplo, lá, não estou lembrando de uma agora, mas a gente pega várias, entendeu? Então, você pega lá a música e fala, caramba, isso é tendência agora, e coloca na programação. Então, é um conjunto... É muito legal essa pergunta, é exatamente isso. Vale super a pena acompanhar a tendência na internet, porque tem muita coisa também que acontece primeiro na internet. Acontece primeiro na internet e depois vai pro rádio. A gente não pode deixar de usar esses dados, não. Mas uma coisa é certa, né? Depois de tocar no rádio, tocar bastante no rádio, elas também bombam lá nas redes sociais e nas plataformas de streaming, né? O rádio ainda é o veículo lançador, né? Obrigada, muito obrigada. Legal. Foi sensacional aí. Gui, com você, Cezinha, com vocês. Tem uma Marcinho, pergunta bom, para o é Marcinho. isso. Marcinho, Vamos tá para bom. vamos para a última aqui levanta- do Marcinho, então.
Marcinho? Ok, agora agora você me ouve, né? Sim. Tá, ok, obrigado. Boa noite a todos aí. Desculpa só agora fazer a pergunta, é que eu me interessei muito sobre a distribuição de rádio. Me lembro que no passado, acho que a Jovem Pan São Paulo fez, distribuindo o rádio somente com a frequência da rádio, travada na frequência dela. O rádio que vocês distribuíram aí, foi com a frequência livre para todas as rádios ou travada somente na frequência da emissora? Muito obrigado, boa noite, parabéns, foi bacana demais. Legal, Marcinho. Obrigado. Ótima pergunta. Não, foi aberto. Foi um rádio que a pessoa tinha total liberdade de ouvir a rádio que quisesse. A gente realmente deixou aberto mesmo. Não travamos, não. A gente não travou, não. Mas boa pergunta, Marcinho. Obrigado. Boa, Feliz de você Rod. ter curtido. Obrigado, Boa, pessoal. obrigado aí pela disponibilidade, obrigado pelo tempo. Cezinha, você quer puxar o encerramento aí, meu cara? Pode ser, Gui, já puxou a abertura, né? Rod, em nome da ERP Jovem, também da ERP Geral, que a gente sempre brinca também de todos os presentes, a gente queria agradecer muito a sua presença aqui. Tua experiência é muito bacana. Eu espero que vocês tenham aberto bastante os ouvidos, guardado bastante ideia no coração para a gente reproduzir. Que é aquela coisa, a gente se fortalece todos juntos, né? Rod, mandou bem demais. Muito obrigado. Eu, particularmente, sou muito fã da Mundo Livre, por motivos meio óbvios, quem me conhece sabe. Então, é muito legal para mim, particularmente, também escutar você. Eu espero que todo mundo compartilhe aí também desse mesmo gosto que eu tenho. A gente passou um pouquinho da hora aí, então vou encerrar meio rapidinho, mas, gente, muito obrigado pela presença de todos. E estamos com o encontro marcado aí no dia 27 de setembro, já vai ter mais ERP Leve pra gente, e já vamos estar em ritmo de congresso, né? Já vamos estar chegando no dia aí. Exatamente, Cezinha. Ó, mais uma vez, galera, então, 27 de setembro, última quarta-feira, e a gente encerra na última quarta-feira de outubro para entrar moendo no congresso em novembro. Recado importante é esse, temos mais dois, temos esse com a Jani, depois temos um em outubro. E, bom, agradecer imensamente não só o Rod, Cezinha, desculpa até roubar o teu momento, mas precisava agradecer de coração toda a equipe da ERP, né? Em nome da Ju, que está aqui representando a associação como um todo, o Kaique, que participou um pouquinho, mas agradecer essa equipe que se esforça demais para fazer com que o ERP Labs exista, que compra as nossas tretas aí, as nossas brigas, e nos ajudam demais nesse desenrolar das coisas. Ju, equipe toda, obrigado de coração aí. Rod, mais uma vez, obrigado pelo teu tempo, pelo carinho, e a todos que participaram, nosso muito obrigado, meu, do Cezinho e da Carol. Um beijo. Valeu, Beijo, gente. gente. Obrigada, Rod. Obrigada aí pela Valeu, participação. foi ótimo. Deixei no chat Tchau. ali para responder pesquisa, pessoal. Não esqueçam, tá bom? Dá para a gente tirar esquece, foto gente. rapidão, quem ficou aí? Só pra gente fazer um print na tela? Vamos Fiquem lá, aí, gente. Quem fiquem aí, tiver pesado. ainda abrir rapidinho a câmera, a gente faz uma foto bacana aí. Aí. Valeu, galera. Obrigada. Valeu, turma. Valeu, um Até a beijo, tchau, próxima. tchau. Até mais. Valeu, Rod.